Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 10. Hoje eu estou experimentando esse negócio aqui, onde eu apareço na frente dos slides. Vamos ver se a gente gosta disso, senão a gente volta para o esquema original. Quem tiver opiniões pode escrever no chat ou manda um e-mail para mim, se você gostou ou não gostou disso aqui. Aí a gente continua. Então, tá. Então, vamos lá. Hoje vamos continuar com a matéria, vou continuar avançando. Externalidades, bens públicos e recursos comuns. Isso é continuação da onde a gente estava, mais ou menos, ainda a microeconomia, e é a respeito de falhas de mercado. Então, essa aqui é uma parte bastante importante de teoria econômica. Tá, já está compartilhado, não precisa compartilhar. Então, se ninguém tem nenhuma pergunta, vamos em frente. Só lembrando, como é que a gente chegou até aqui? Aula passada, primeiro nós vimos elasticidades, nós vimos oferta e demanda, modelo básico, depois elasticidades, e depois nós vimos, na aula passada, estruturas de mercado, de competição perfeita, monopólio e todos os outros estruturas de mercado no meio e as consequências disso. Então, daí a gente continua aqui vendo falhas de mercado. Então, o que é isso? O que são falhas de mercado? Como é que eu avanço isso aqui? Deixa eu clicar aqui. Então, tá. Então, só para se lembrar, primeiro lembrar o conceito de eficiência. Eficiência é um critério que a gente usa para comparar uma situação, uma proposta, um programa. Então, em economia, a gente compara duas situações e se uma é mais eficiente do que a outra, a gente prefere aquela outra. Então, eficiência significa simplesmente que se você está numa situação, uma proposta, um programa, e tem uma outra situação, uma outra proposta, um outro programa, que se você mudar para essa alternativa, algumas pessoas melhorem e ninguém piora, quer dizer, algumas pessoas ficam na mesma situação, então essa outra situação é melhor. Logo, a situação que você está, a proposta que está, não é eficiente. É só isso que quer dizer. Repara que é um termo relativo, é eficiente relativo às alternativas viáveis, as alternativas conhecidas. Então, de novo, se você está numa situação, o que quer dizer uma situação? Uma situação, as regras e a distribuição de recursos, quem tem o quê. Por exemplo, eu tenho um bem, você não tem. Ou eu estou produzindo alguma coisa de um jeito em vez de produzir de outro jeito. Então, a alternativa seria, por exemplo, eu vender meu bem para você. Eu vendo esse bem para você. Se eu vender meu bem para você tornaria a mim melhor e a você melhor, então não fazer isso é uma ineficiência. Né? É intuitivo. Você estaria melhor se nós transacionássemos o bem, eu estaria melhor. No entanto, a gente opta por não fazê-lo. Alguma coisa impede a gente de fazê-lo. Então, essa situação não é eficiente. Então, é isso. Vocês vão ver como isso vai se aplicar. E uma melhora de Pareto, a gente mencionou isso lá nas primeiras aulas, quando existe uma melhora de Pareto, é quando existe essa alternativa. Então, fazer uma melhora de Pareto é realizar a alternativa mais eficiente. O slide só vai para frente se eu clicar nessa setinha aqui. Então, tá. Então, deixa eu colocar o que chama de o primeiro teorema fundamental do bem-estar. É um nome meio pomposo, mas isso é porque foi colocado na forma de um teorema, mas é uma ideia bastante intuitiva. Isso aqui foi colocado lá na década de 60 e foi um grande avanço da teoria econômica. E diz basicamente o seguinte, que se você tem um mercado em competição perfeita, isso vem das aulas passadas, especialmente da aula passada, a gente viu o que é competição perfeita, tem aquelas 7 características, aquelas 7
característica do mercado. Muitos vendedores, muitos compradores, bem homogêneo, todo mundo tem informação sobre todo mundo, tem livre entrada e livre saída. Então, né, no mercado competitivo, o teorema diz que esse mercado competitivo é eficiente. Esse mercado competitivo vai chegar à eficiência. Ele vai realizar automaticamente todas as trocas viáveis e mutuamente vantajosas, e ao fazer isso ele vai levar a economia para um ponto eficiente. E leva um ponto eficiente quer dizer que não tem nada mais que possa ser feito para melhorar alguém sem piorar ninguém. Então, isso soa meio trivial. O que tem? Mercado competitivo é eficiente. Mas é bastante poderoso isso. O que isso basicamente está dizendo é que você organizar a sociedade à base de mercados, onde tem mercados alocando recursos, em vez de governos, burocratas, políticos, seja lá o que for, deixa o mercado decidir, deixa as pessoas livremente comprar e vender e transacionar e fechar negócios e entrar em contratos consigo mesmo, deixa as pessoas agirem e sem essa interferência, e esse mercado sozinho ele vai realizar, ele vai chegar no melhor ponto possível, um ponto eficiente. Não vai ter nenhuma outra alternativa que seja melhor do que aquela ali. O outro jeito de dizer, todas as trocas mutuamente vantajosas vão ter sido realizadas. Claro que quando eu falo assim, sem interferência do governo, sem o governo interferir, não quer dizer que não tem governo. O governo está lá, o governo estabelece as regras da sociedade, monitora essas regras. Ninguém pode sair matando o outro, passando a perna no outro, quebrando contratos. Claro, uma sociedade funcionando bem, mas o governo não está interferindo dizendo assim, o fulaninho quer vender o carro para outro fulaninho, não pode fazer isso aqui. Não, deixa as pessoas, ou forçando, assim, vocês fazendeiros vão produzir soja, né? Deixa as pessoas tomarem essas decisões de consumo, de produção, e aí sozinho o mercado chega no melhor que ele pode fazer. Essencialmente, eu falei que isso foi descoberto na década de 60, é um economista que ganhou o prêmio Nobel por isso, chamado Kenneth Arrow. Mas, na verdade, 300 anos atrás, mais o Adam Smith tinha chegado à mesma solução, é o que ele chamou de a mão invisível. Na verdade, ele não chamou de a mão invisível, porque ele não usa esse termo lá na Riqueza das Nações, ele usa em outros lugares uma ou duas vezes, mas as pessoas atribuem isso, mas ele tem a ideia. Qual que é a ideia de que se todo mundo agir no seu próprio interesse, ninguém está preocupado com o bem-estar da sociedade, mas as pessoas estão agindo no seu próprio interesse e vão transacionar sob certas condições, que são as condições lá da competição perfeita. Esse mercado, como que por uma mão invisível, ou seja, sem uma mão visível do governo, ele chega no melhor, uma situação ótima para toda a sociedade. Ótima não quer dizer que necessariamente vai ser bom, quer dizer que não tem nenhuma outra alternativa que deixaria alguém melhor, algumas pessoas melhor, sem piorar a situação de ninguém. Então tá, eu sinto aí que algumas pessoas inquietas, dizem, puxa, peraí, isso aí tá parecendo incrivelmente neoliberal. Incrivelmente neoliberal, o que o professor está dizendo? Que deixa o mercado, não tem intervenção do governo, deixa o mercado, e eu estou aqui, eu estou inconfortável, porque eu sei que o mercado é malvado, eu sei que o mercado é egoísta, o mercado é concentrador. Calma, a gente já vai chegar lá, vamos chegar em falhas de mercado. Lembra onde é que nós estamos? Competição perfeita. Nós temos aquelas 7 premissas de competição perfeita. Então, a única coisa que eu estou falando até agora é que, sob competição perfeita, o mercado é eficiente. A alocação via mercado é eficiente. E o melhor que alguma outra forma de alocação, melhor que deixar os políticos fazerem, ou deixar os burocratas fazerem qualquer outra coisa, o melhor que eles vão fazer é fazer exatamente o que o mercado faz. E como eles provavelmente não vão conseguir fazer tão bem feito, porque políticos e burocratas e técnicos e outras coisas assim são falíveis, são corruptíveis, são às vezes mal intencionados, e a gente sabe disso, que a gente vê isso.
Deixa eu clicar aqui. Tá. Então, um corolário. Então, se você estava se mexendo na cadeira meio confortável, o corolário vai deixar você um pouquinho mais tranquilo. O corolário de que um mercado competitivo é eficiente é que se você não tem um mercado competitivo, se alguma das premissas falhou, se alguma das premissas não estão atendidas, você não tem muitos compradores, não tem muitos vendedores, o bem não é exatamente igual. As pessoas não têm toda a informação sobre o bem e a situação e a renda e tudo mais. Qualquer dessas, não tem livre entrada, não tem livre saída, qualquer uma dessas condições não existe, então você não está em competição perfeita. Logo, o primeiro teorema não vale. Então, a alocação via mercado sozinho não vai atingir o melhor possível, talvez haja algumas mudanças, alguma situação alternativa que a sociedade poderia ir para lá, que deixaria algumas pessoas melhor, sem piorar a vida de ninguém. Então, seria uma justificativa para a intervenção governamental. E é isso que a gente quer estudar hoje. A gente quer ver quais são essas falhas de mercado que podem acontecer e, uma vez que a gente se verificar que existe uma falha de mercado, o que a gente quer fazer sobre isso? Como resolver, como consertar a falha de mercado através de instrumentos econômicos, através de política econômica para onde que a gente vai? Que essa alternativa, uma vez que a gente corrigir a falha de mercado, a gente vai ver que a gente não atinge uma situação tão boa quanto se fosse competição perfeita, mas a gente atinge uma situação melhor do que aquela se a gente não tentasse corrigir a falha de mercado. Então, de certa forma, uma das lições disso é que a melhor coisa mais poderosa que existe é a competição. O ideal é ter muita competição, é ter mercados competitivos em tudo. Mercados competitivos de alimentos, de serviços, de saúde, de educação, de políticos, de democracia, de certa forma, é uma tentativa de botar competição, né? Fazer a força benéfica de competição para escolher as pessoas. Então, o ideal é que tenha competição, e porque competição aloca melhor os recursos do que qualquer outra coisa. Só que tem situações em que competição, não é possível ter competição, tem alguma coisa, um empecilho, então aí requer alguma ação dos formuladores de política. Então tá, então é isso que a gente chama de falhas de mercado. Então falhas de mercado é quando você não está em competição perfeita, uma das premissas foi violada e aí, então, a alocação não vai ser eficiente. Pelo primeiro teorema fundamental do bem-estar, aquela alocação não é eficiente. E olha o que está escrito aí. Por que a alocação não seria eficiente? Por que a sociedade estaria numa situação em que não é as escolhas que as pessoas fazem não é eficiente? Bom, é porque, de alguma forma ou outra, os preços de mercado, que são a informação que as pessoas recebem para tomar suas decisões econômicas de produção e de consumo, eles não estão recebendo essa informação, ou estão recebendo essa informação distorcida. Os preços não estão refletindo a escassez, a abundância e as outras condições do mercado. A gente vai ver exemplos de por que isso acontece. Não sei se você lembra, na aula passada eu falei assim que você nunca quer mexer, se você quiser afetar os resultados da economia, e uma sociedade pode legitimamente fazer isso. Ela diz, o exemplo que eu dei era, a sociedade pode decidir, nós queremos que tenha mais, os idosos tenham mais acesso a remédios, especialmente os idosos mais pobres tenham acesso a remédios. A sociedade pode querer fazer isso, então, ótimo. O que eu falei na aula passada é que, só que para atingir isso, geralmente não é bom você mexer em preço, né? Chegar e dizer assim, então vamos fazer com que os preços dos remédios para os idosos sejam mais baratos. Vamos tabelar os preços. Geralmente isso não é bom por causa dessa última linha no slide aí. O seu preço está chegando distorcido, então os idosos mais carentes que vão olhar os preços vão tomar decisões que não são ótimas. Então,
porque eles vão dizer, poxa, os remédios estão baratos para mim, então não tem escassez desses remédios, então eu vou tomar minhas decisões levando isso em conta. Melhor do que isso, se você quer atingir esse objetivo, faz uma transferência de renda para os idosos carentes. E aí deixa eles, com essa transferência de renda, comprarem os remédios ao preço de mercado, o preço que reflete a escassez, e aí eles tomam a decisão de se eles querem comprar mais ou Já menos. aí tinha... Pode falar. Ok. Se alguém tiver um comentário, pode falar. Vamos lá. Então, quais são as falhas de mercado? Eu quero fazer uma lista aqui. Depende de quão detalhado, você pode fazer uma lista bem detalhada. Aqui eu botei em classes gerais. Então, a gente vai ver hoje as primeiras 3. Nós já vimos monopólio, já falamos um pouco sobre monopólio natural. Então, nós vamos ver externalidades, bens públicos e bens de recurso comum. Vamos focar nessas 3, que são as principais, especialmente externalidades. Externalidades é talvez a falha de mercado mais ubíqua, mais presente, mais problemática. Ela sempre emerge, é impossível ter relações humanas, é impossível ter uma economia sem externalidades acontecendo. Então, vamos ver ela com bastante cuidado. Depois, alguma atenção a bens públicos e recursos comuns, né? Monopólio é uma falha de mercado, nós mencionamos na aula passada sobre estruturas de mercado. Então, monopólio claramente não na verdade, é o oposto de competição perfeita. Então, por que é uma falha de mercado? Ao dizer que é uma falha de mercado, quer dizer que quando existe o monopólio, a economia sozinha não vai atingir uma situação eficiente, uma situação tal que não tenha mudanças que possam ser feitas que melhorem algumas pessoas sem piorar outras. Então, a gente viu por que isso. O monopolista ele é um fazedor de preço, ele aumenta o preço acima do custo, tem um lucro de monopólio que a gente chama, e isso reduz a quantidade que é consumida. Então, se eu falei que é uma falha de mercado, você tem que falar, então qual é a alternativa que deixaria todo mundo melhor? E essa alternativa é competição perfeita. Competição perfeita, você reduziu... Claro, o monopolista estaria pior, mas em comparação das duas situações, o bem-estar social é muito maior sobre competição perfeita do que sobre monopólio. Então, vamos ver externalidades. Então, externalidades acontecem quando uma decisão de consumo, uma decisão econômica, uma decisão de consumo ou produção afeta não só a pessoa que está tomando a decisão e aquela pessoa com quem ela está transacionando diretamente, que os dois estão lá barganhando e levando em conta os seus ganhos e benefícios, benefícios e custos, mas afeta também outras pessoas que não fazem parte da transação. E como as outras pessoas não fazem parte da transação, os dois lados que estão barganhando ali não estão levando em conta o bem-estar daquela outra pessoa. Talvez eles até sabem que a outra pessoa está ganhando ou perdendo, mas eles não ligam. E, portanto, eles estão tomando decisões individualmente ótimas, boas para eles, mas do ponto de vista da sociedade como um todo, essas decisões podem ser perversas. Então, vocês vão entender isso quando eu der os exemplos. Então, deixa eu só dar um exemplo aqui, então. Deixa eu fazer um exemplo com uma decisão de consumo, uma decisão de produção. Então, eu estou aqui, eu estou no restaurante, comi, estou cheio, e agora eu trouxe um charutão, e eu vou tomar uma decisão de consumo. Economia é sobre isso. Lá na primeira aula a gente falou, então, não sobre charuto, sobre decisões. Eu vou tomar uma decisão de consumo. Eu quero fumar esse charuto ou não quero fumar esse charuto? Aí, o jeito que eu faço isso, eu olho o benefício marginal para mim e vejo o custo marginal para mim, quanto que custa fumar esse charuto, o preço do charuto, o benefício é quanto o prazer que vai me dar, e eu decido, eu quero fumar esse charuto. Aí eu fumo o charuto. Tá. Desculpe, tem... porque não tá aparecendo aqui. Deixa eu... Com esse formato novo não aparece
que tem gente na sala. Apareceu agora. Ok, então, voltando a charuto. Eu tomei a decisão de automar, o Nelson é esse, automar essa decisão. Eu pergunto para mim, qual que é o benefício para mim? Na verdade, o benefício marginal do próximo charuto, do charuto adicional. Qual que é o benefício para mim de fumar esse charuto? Qual que é o custo para mim de fumar o charuto? E enquanto o benefício for maior do que o custo, eu fumo um charuto, daí eu pergunto, e o outro charuto? Eu vou fazendo assim por diante, até o benefício marginal ser igual ao custo marginal. Então, isso é, do ponto de vista individual meu, é eficiente. É assim que eu tomo a decisão eficiente em economia. O problema é que o charuto está afetando as mesas ao lado. Tem mesa ao lado, inclusive tem umas velhinhas asmáticas, que o meu charuto é fedorento e ainda vai fazer elas tossirem, e eu não estou levando em conta o bem-estar delas. O ganho delas, o benefício ou o custo que elas recebem ao eu fumar o charuto. É isso que a gente chama de uma externalidade. Chama externalidade é isso, porque é um benefício e custo externo a mim, está afetando outras pessoas. Talvez eu saiba que elas não estão gostando, ou estão gostando do charuto, ou talvez eu não saiba. O ponto é que eu não estou levando isso em conta ao tomar minha decisão. E isso é uma falha de mercado. Do ponto de vista social, da sociedade como um todo, não do ponto de vista individual, do ponto de vista social, a minha decisão não foi ótima. Né? Então, uma externalidade pode ser negativa ou pode ser positiva. Negativa é se ela impõe custo nas outras pessoas. Uma externalidade positiva é se alguma decisão de consumo ou produção minha impõe benefícios nos outros. A gente vai ver exemplos disso. Deixa eu dar um outro exemplo como produção. Então, eu sou um fazendeiro e eu estou decidindo que eu vou produzir, estou plantando soja, eu dizendo, eu vou usar esse fertilizante. Eu decidi se eu uso ou não, o quanto fertilizante eu uso, defensivos agrícolas. Então, eu vou fazer o cálculo privado primeiro. O cálculo privado, que é o que as pessoas fazem. Então, eu estou assim, eu sou fazendeiro, qual que é o benefício para mim de usar esses fertilizantes? O benefício é que a minha safra vai ser muito maior. Qual que é o custo? O custo é que eu tenho que comprar o fertilizante, talvez vai deixar fedorento aqui na minha casa, sei lá, alguma coisa assim. E eu, levando em conta os benefícios e custos, se os benefícios forem maiores do que os custos, benefícios marginais maiores do que os custos marginais, aí eu uso o fertilizante e vou usando mais e mais, eu vou repetindo, né? Lembra, a lógica marginal. Eu quero usar mais fertilizante ou não? Qual é o benefício marginal, qual é o custo marginal? E agora, eu quero usar mais, qual é o benefício marginal? E vou usando mais fertilizante até o benefício marginal ser igual ao custo marginal. Aí eu não estou ganhando nada de usar mais, então eu vou parar ali. E isso é eficiente do ponto de vista pessoal, a gente fala assim, do ponto de vista privado, essa minha decisão econômica foi eficiente. Se eu tivesse feito qualquer outra coisa, não teria sido bom para mim. Agora, do ponto de vista, qual que é o problema? Qual que é a externalidade? É que esses defensivos estão vazando no rio e estão afetando uma comunidade que mora lá rio abaixo. Então, está gerando doenças e outros problemas e sujando a água deles. Então, essa é uma externalidade negativa e eu não estou levando em conta. Talvez eu saiba que isso está acontecendo, talvez eu não saiba, posso estar fazendo sem saber. Muitas coisas que a gente faz, a gente gera externalidade nos outros sem perceber. E, no entanto, eu não vou levar em conta. Se eu não levar em conta, então minha decisão não é ótima, não é eficiente. Quando a gente fala ótima, quer dizer eficiente, é um sinônimo. Não é ótima, o melhor que pode ser. Não existe excelente, só disse ótima é o pico de quão bom pode ser. Então, se tem uma externalidade, a minha decisão não é ótima do ponto de vista social. E a gente vai ver isso graficamente. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Assim, pode dizer assim, poxa, mas é claro que ao eu optar por usar fertilizantes,
vai produzir mais e talvez caia o custo para os consumidores de consumir os produtos. Então, de certa forma, ao usar fertilizantes, eu estou gerando uma externalidade boa para os consumidores. Só que isso a gente não conta como externalidade porque isso é dentro do sistema de preços. Né? O que está afetando que as minhas verduras vão ficar mais baratas e isso vai ser refletido no sistema de preços para os consumidores, então tudo bem. O problema é quando não é refletido no sistema de preços. Né? O fato de eu estar jogando defensivo agrícola no Rio não tem um preço para isso, eu não estou precisando pagar. Se eu tivesse que pagar, se eu tivesse que indenizar as pessoas ou pagar para usar o rio, aí eu ia levar isso em conta e provavelmente ia usar menos defensivo agrícola. Né? O jeito que a gente fala disso é eu iria internalizar a externalidade. Mas se eu não preciso pagar, então, se eu não preciso pagar para as velhinhas para eu fumar o charuto, então é uma externalidade não é refletida no sistema de preços e é ineficiente. Então, aqui alguns exemplos. Quase todos esses exemplos aqui são de poluição. Nem toda externalidade é poluição, mas são os exemplos mais óbvios, né? Então, fumaça saindo das fábricas. O dono da fábrica não está levando em conta, quando ele decide quanto produzir, ele leva em conta os benefícios dele, os custos dele produzir, mas não leva em conta que essa fumaça vai afetar as pessoas. Às vezes vai afetar as pessoas milhares de quilômetros de distância. Chuva ácida nos Estados Unidos é um negócio assim, você tem fábricas lá no meião americano, lá em Illinois, Indiana, Ohio, elas produzem essa fumaça, que nem no desenho aí. Aí o tempo nos Estados Unidos vem de oeste para o leste, não o tempo, o clima, as chuvas, e daí ele pega aquilo ali e daí chove lá na costa leste e a chuva vem com poluentes, chama chuva ácida, que corrói os materiais, corrói as estátuas, a infraestrutura, etc. É uma externalidade. E às vezes a externalidade é incrivelmente distante. Olha o exemplo de fertilizante que eu falei, resíduos, poluição sonora, né? Se tiver alguém ouvindo, insira aí o tipo de música que você não gosta. Música baiana, sertanejo, rock, heavy metal, samba. Então, se tiver alguém ouvindo esse tipo de música ao seu lado quando está querendo estudar, isso atrapalha você. E essa pessoa, ao fazer a escolha, o cálculo econômico de quanto que eu quero ouvir, a que altura eu quero ouvir a minha música, não está levando em conta os benefícios e custos que está impondo nos outros. Então, olha a vaca aí. Né, gado, um dos primeiros problemas de gado é que eles soltam metano e isso afeta o aquecimento global, etc. É uma externalidade ao fazendeiro decidir quantas vacas. Eu vou botar a vaca marginal no meu pasto. Qual que é o benefício de botar a vaca marginal? Porque a vaca marginal é uma assaltante vaca? Não, é a próxima vaca. Eu já tenho 340, o cálculo econômico marginal diz, e a vaca 341, a vaca marginal, a vaca adicional, a vaca incremental, eu quero colocar, como é que eu faço o cálculo privado? Qual que é o benefício para mim da vaca marginal? Qual que é o benefício marginal da vaca? Então, eu vejo como é que isso afeta meu lucro. Qual que é o custo para mim de botar essa vaca? Eu tenho que comprar a vaca, ela vai comer minha grama, certo? O benefício marginal é maior do que o custo marginal, põe a vaca nos 341. E vamos falar agora sobre a vaca 342. E vai assim por diante até você chegar no ponto em que colocar uma vaca a mais, o benefício é igual ao custo de colocar essa vaca a mais, aí você para ali. Só que você não está levando em conta que a vaca está mastigando, arrotando, fazendo outras coisas, soltando esse metano que afeta aquecimento global, que daqui a 10 anos, né, a externalidade talvez não vai afetar ninguém diretamente agora, mas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, vai ter consequências severas. Então, é uma falha de mercado. O meu cálculo, o cálculo do fazendeiro de quanta atividade econômica e como fazer essa atividade econômica, não está levando em conta questões que afetam as outras pessoas. Então, naturalmente, não é eficiente. Tá.
externalidades positivas. Como é que pode ter uma externalidade positiva? Existem, são várias. Uma que está bem clara para a gente agora, vacinas, ou usar máscaras. Então, se você se vacina, é bom para você. Então, você tomar seu cálculo de eu quero me vacinar ou não quero a vacina marginal, de certa forma. A vacina geralmente é uma só, não tem a marginal, mas eu quero me vacinar ou não. Qual que é o benefício para mim, qual que é o custo, e aí você toma a sua decisão ali se quer ou não quer vacinar, mas vacina é importante para você, mas é importante para os outros, que você defende os outros, você ajuda a atingir essa imunidade de rebanho. Então, ao você se vacinar, além de gerar um benefício privado para você, você está gerando um benefício para o resto da sociedade. Educação é a mesma coisa. Ao você se educar, é bom para você, você adquire conhecimento, você vai ter um diploma, você vai conseguir empregos melhores, você vai viver melhor, mas, então, você tomando a decisão de quanta educação eu quero fazer. Eu quero estudar um ano a mais, quero um título a mais, qual que é o benefício marginal desse título para mim, qual que é o custo desse título para mim, aí você toma a sua decisão e você não está levando em conta que você se educar é bom para o resto da sociedade. Uma sociedade com pessoas mais educadas age melhor, vota melhor, toma decisões melhores, decisões financeiras, de como educar seus filhos, de como cuidar da sua saúde, é geralmente muito correlacionado com a educação. Então, você se educar tem esses efeitos externos. E como você não leva em conta, você tipicamente você não se educa o suficiente. Repara o seguinte, que uma externalidade negativa, a ineficiência está em que você está fazendo demais de uma atividade do ponto de vista social. Do ponto de vista privado, você está fazendo a quantidade ótima, mas do ponto de vista social, você está fazendo demais de uma atividade com externalidades negativas. Com externalidades positivas, a ineficiência é que você está fazendo de menos. Você está se vacinando, a sua escolha privada é ótima, mas do ponto de vista social, você está se educando de menos, você está se vacinando de menos. Outros exemplos, fazer pesquisa, né? É bom porque aquele novo conhecimento todo mundo vai poder usar. Por exemplo, a área de proteção, você não cortar as árvores da sua propriedade, tem custos para você, mas pode ser bom para o resto da sociedade. Quer ver um exemplo trivial, assim, de externalidade positiva? Você resolve plantar canteiro de flores na frente da sua casa. Então, vamos fazer o cálculo marginal. Eu quero aumentar o canteiro, qual é o benefício para mim, qual é o custo para mim, minha decisão privada, vou aumentando o meu canteiro, vou botando mais flores, enquanto o benefício marginal é maior do que o custo marginal. Quando chegar benefício marginal igual ao custo marginal, eu paro, esse é o tamanho do canteiro que eu quero. Só que meu canteiro tem uma externalidade positiva para os meus vizinhos. Eles abrem as janelas deles, eles veem aquelas flores bonitas, eles sentem o cheiro das flores. Então, e eu não estou levando em conta essa externalidade positiva que eu estou impondo neles, que eu estou, de certa forma, concedendo a eles. E ao não fazer isso, eu estou plantando flores de menos. Então, a minha escolha é ineficiente. Claro que, nesse exemplo, é ineficiente, mas o mundo segue, fica todo mundo feliz do mesmo jeito. Mas é um exemplo, né? E em outros casos, a ineficiência é muito mais perversa. Em vacinas, por exemplo, se muita gente optar por não se vacinar, já eu tenho a liberdade. Tem muito debate hoje em dia de liberalismo e até onde que o Estado pode impor coisas e se interferir nas decisões individuais das pessoas. Essas discussões ficam pesadas, extremamente ideológicas, às vezes filosóficas. Nunca tem uma resolução. Aqui está a verdade e pronto, é indiscutível. É discussão. Mas um jeito que o economista pensaria nisso seria assim: tem essa parte ética, filosofia, liberdades individuais, grupo, mas vamos pensar como uma externalidade. Você não se vacinar, você está impondo uma externalidade no resto da sociedade. E, portanto, nesse sentido, seria uma ineficiência. E, professor? Pode falar. Isso aí é até um tema assim, que eu cheguei a ler num livro que eu estava lendo sobre o capitalismo,
que o autor do livro, ele fala assim, né, que, tipo, é muito difícil, né, o capitalismo e o meio ambiente, assim, eles não andam de mãos dadas, né, porque, tipo, para você ter uma eficiência no mercado, automaticamente você tem que gerar um malefício ao ecossistema, né, porque, se eu produzir em grandes quantidades, o preço vai ficar mais barato, mais acessível às pessoas, mas eu vou ter que degradar mais o planeta. Tipo, por exemplo, as vacas lá, como você mencionou, não é só o metano, mas uma vaca, para você produzir 1 quilo de carne, em média, são gastos de carne bovina, são gastos 15 mil litros de água para ser produzido 1 quilo de carne. Um dos motivos do Brasil ser o maior produtor agrícola e de exportador de carnes é porque nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, né? Temos água suficiente assim para produzir muita coisa. E também dizem que para produzir 1 tonelada de grão são gastos em média 1 tonelada de água, né? Foi a medida que o cara falou. Então, tipo, acho que não existe uma externalidade positiva, assim. Tipo, é que, por exemplo, um outro exemplo eu tenho uma amiga que é dentista e nesses tempos de pandemia, até antes dos tempos de pandemia, eles gastam, em média, é, uma máscara a cada 2 horas. Em média, assim, tipo... Então, gasta 4 máscaras por dia. Usa e joga no lixo. Então, imagino que deve ter sei lá, uma pirâmide de máscaras no lixão já, tipo, a essa altura do campeonato. Né? De se pegar todos os médicos que estão trabalhando na área ao longo desse ano. Então, acho que não tem tipo, uma externalidade positiva. Depende muito do ponto de vista, né? Acho que da pessoa. Tá, ótimo. Daqui a pouco a gente vai ver isso graficamente, eu vou poder fazer alguns comentários, mas um jeito de pensar isso é o seguinte, assim, quer dizer, você chamou assim de capitalismo. Então, esse livro que você deu falou assim, o capitalismo. Bom, tem que ver exatamente o que a gente quer dizer com isso, porque o que a gente está querendo dizer com externalidades assim, é o seguinte, se do jeito que você falou capitalismo, está dizendo assim que as pessoas têm o direito sobre esse sistema capitalista, as pessoas têm o direito de gerar externalidade nos outros sem e gerar externalidades e não vão ser corrigidas. Então é ineficiente nesse sentido. O capitalismo seria ineficiente, né? Claro, não é só o capitalismo, uma ditadura também, as pessoas têm direitos lá de impor externalidades nos outros. Então, não é inerente, essa ineficiência não é inerente ao capitalismo, não. O que vai sair dessa discussão que a gente está tendo hoje é o seguinte, dizer, seja lá o sistema que você tem, se sobre esse sistema as pessoas estão gerando externalidades negativas e externalidades positivas, que também são ineficientes, porque você não está fazendo o suficiente, se as pessoas estão gerando e esse sistema não corrige essas externalidades, então esse sistema é ineficiente. Então não é o capitalismo que é ineficiente, ou a ditadura, ou o parlamentarismo, ou o presidencialismo, qualquer outro, ou esse Estado, aquele Estado, aquela prefeitura, é o não corrigir as externalidades. O que sai dessa discussão nossa aqui, que é bem econômica, em vez de ser discussão de formas de governo, é dizer o seguinte, seja toda vez que alguém estiver gerando uma externalidade, positiva ou negativa, é uma ineficiência, e a economia recomendaria, então, que aquilo fosse corrigido. E a gente vai ver os jeitos de corrigir aquilo ali. Então, não é inerente, e quase toda atividade econômica gera externalidades. Como eu falei no comentário, é o bico. Tem muito, às vezes tem como evitar, mas muitas vezes não tem. Você vai criar, alimentar a população, vai ter externalidades. Não faz mal se você resolver fazer orgânico, genético, ou seja, o que for, vai ter externalidades. Então, o importante é o que no fundo o economista está recomendando é que todos os verdadeiros custos e benefícios
têm que ser revelados no sistema de preços. A ineficiência é que o sistema de preços não está revelando os verdadeiros custos. Eu vou fumar meu charuto, eu penso nos meus custos privados e o custo das velhinhas na mesa ao lado, das velhinhas asmáticas, não está sendo revelado para mim. Ou, mesmo se está sendo revelado, eu não preciso levar em conta. Então, eu levei em conta o meu custo de fumar o charuto e o meu benefício, não internalizei os custos nos outros e os benefícios dos outros. Essa é a ineficiência. E a recomendação não seria, então, nem proibir, vamos proibir charuto, vamos proibir produzir carne, nem a recomendação não seria também nem de o governo decidir, seria simplesmente vamos dar um jeito de internalizar essa externalidade. Como é que seria o exemplo do charuto? Teria a gente vai ver várias soluções mais para frente hoje, mas um exemplo seria, se você quiser fumar um charuto, você vai ter que pagar, né? E talvez o preço seja tão alto, né? Se o mal que eu gero nas velhinhas é um mal relativamente pequeno, então o preço seria baixo. Se o mal que eu gero é incrivelmente alto, isso teria que ser, pode fumar o charuto, mas vai custar 50 mil reais para você fumar charuto aqui. E aí, então diz, então agora meu custo individual é diferente. Eu vou internalizar ele. É o custo do charuto, o custo da minha saúde, mais 50 mil reais. A minha decisão é não fumar esse charuto. O importante é que o sistema de preço reflita todos os bens escassos que estão sendo usados em uma situação. Então, o exemplo da máscaras eu gostei também, mas deixa quando eu chegar no gráfico, daí eu tento incorporar ele. Instantinho só. Desculpe essa interrupção, o problema de dar aula em casa é que essas coisas acontecem. Então, vamos lá. Isso aqui eu já mencionei, cadê a ineficiência? A ineficiência é essa. Se tem uma externalidade negativa, você acaba, os estímulos econômicos, os incentivos são de fazer demais daquela atividade que tem essas externalidades negativas, e se for uma externalidade positiva, você está fazendo de menos da atividade. Isso aqui é um resumo, eu não vou ler isso aqui, repetindo. Deixa eu só enfatizar isso aqui. Essa é a diferença, é que tem... para tomar uma decisão econômica, você vai comparar benefícios e custos. E o que está novo aqui nessa aula hoje é que existem custos privados e custos externos. E a gente chama de benefícios e custos sociais a soma do privado e externo. Então, isso aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque no Brasil, quando a gente geralmente fala social, a gente está se referindo à pobreza. Pessoas carentes, pobres. A gente precisa fazer mais pelo social. Né? Precisa fazer mais pelo social. Todo mundo entende, a gente precisa ajudar os pobres, você tem programa para ajudar os pobres. Aqui, para o economista, não. Social quer dizer todo mundo. Social quer dizer a sociedade. Então, a sociedade é composta de quem? De você e dos outros. Então, os seus benefícios e custos são privados e os outros são os custos que se impõem nos outros, são os externos. Por isso, quando falar, eu vou comparar custos privados e custos sociais, benefícios privados e benefícios sociais, é isso que quer dizer. Benefícios sociais não são Bolsa Família, transferência para as pessoas carentes, todo mundo. Ok, vamos ver isso graficamente aqui. Então, isso aqui é muito parecido com oferta e demanda, mas eu vou
usar as palavras diferentes para se referir a isso. Então, isso aqui é um mercado, tem quantidade aqui no eixo horizontal e tem o preço. E vamos considerar aqui que o bem que a gente está tratando é alguma atividade econômica, ou o consumo de algum bem, ou a produção de algum bem. Então, eu posso produzir e consumir pouco, posso consumir ou produzir mais aqui. A setinha não aparece, né, quando eu mexo ali. Não aparece. Então, vamos olhar isso aqui. Estou chamando isso aqui, que a gente geralmente chama da curva de demanda, eu estou chamando isso de benefício marginal. Na verdade, é a mesma coisa. Porque pensa o que é a curva de demanda. É se eu consumir uma unidade a mais, o que eu ganho? Então, a curva de demanda se eu quiser consumir uma unidade a mais, quanto que eu estou disposto a pagar? Eu estou disposto a pagar o tanto que eu ganho, o benefício que aquilo me dá. Então, isso aqui é como se fosse a demanda, mas vamos chamar de benefício marginal, que vai ficar mais claro para a gente entender. E repara que o benefício marginal vai caindo. Isso quer dizer, se eu resolvo consumir as primeiras unidades de um bem, o benefício para mim é muito grande. Mas aí eu vou consumindo mais e mais e mais e mais, unidade marginal, e o benefício vai caindo. Isso é normal, porque qualquer bem assim, você está comendo barras de chocolate, a primeira barra de chocolate é uma delícia, a segunda é boa, a terceira, a número 39 já não é tão boa, o benefício marginal está caindo. Vai chegar um ponto que o benefício marginal vai chegar a zero. Um ponto, você já comeu tanto chocolate, será que eu quero esse chocolate marginal? Qual que é o benefício desse chocolate marginal? Zero, eu não quero dizer nenhum. Pode até ser negativo, se você comer, você vomita. Mas, então, por isso que o benefício marginal ele ainda é positivo. Repara, quando eu falo negativamente inclinado, ele ainda é positivo, você ainda ganha alguma coisa de consumir ou produzir aquela última unidade, mas menos do que nas unidades anteriores. E o custo marginal é simplesmente o custo para você. Se alguém consumir um bem, qual que é o custo de consumir mais um? E a gente presume que é positivamente inclinado. Muitas vezes não é, muitas vezes é constante durante um período, pelo menos, mas é positivo que vai ficando cada vez mais difícil conseguir mais daquilo ali. Tá? Onde o benefício marginal cruza com o custo marginal. Esse é aquele ponto mágico que eu falei. É o ponto, essa quantidade que eu vou escolher do ponto de vista privado. Repara que está escrito aqui, o equilíbrio dos mercados privados. Então, minha decisão de quanto produzir ou quanto consumir desse bem que nós estamos pensando aqui, eu vou olhar o meu benefício marginal, vou olhar o meu custo marginal e vou tomar essa decisão. Eu vou consumir essa quantidade aqui e esse vai ser o meu benefício e o meu custo. Eles vão ser iguais, que eu vou parar justamente no ponto em que eles são iguais. Isso é eficiente. Se eu fizer isso, e se todo mundo mais fizer isso, então nós estamos em competição perfeita pelo teorema fundamental do bem-estar. Essa é a melhor situação que pode ter. E não precisa o governo interferir, a gente chega lá sozinho. Só que, então vamos inserir agora uma falha de mercado. Isso aqui é importante. Agora, vamos inserir a falha de mercado. Está aqui. Então, o benefício marginal está aqui, de exercer essa atividade. E aqui está o custo marginal privado, então o custo marginal está aqui. Esse aqui é aquele ponto que a gente tinha antes, onde meu benefício marginal é igual ao meu custo marginal privado. Só que agora, a gente percebeu que ao fazer essa atividade, ao consumir esse bem, ou ao produzir esse bem, eu estou gerando uma externalidade. Eu estou impondo custo no resto da sociedade. Eu estou perturbando os outros com minha música, com meu charuto, eu estou poluindo os rios, eu estou poluindo qualquer outra coisa que eu estou afetando os outros. Deixa eu pausar um pouquinho, que está dizendo que minha internet está instável. Para não... Tá. E aqui, então, como é que eu vou retratar essa externalidade? É que eu vou adicionar ao meu custo marginal privado
o valor da externalidade, o valor do custo que eu estou impondo nos outros. Então, eu vou, em termos monetários, você está impondo R$500 de custo nas outras pessoas ao fazer isso. Então, é um deslocamento do custo marginal para cima. Então, pego o custo marginal, deslocou para cima, e eu vou chamar essa nova curva de custo marginal social. Porque ela inclui esse meu custo privado aqui, mas inclui também a externalidade que eu estou impondo sobre os outros. Então, todos os custos que estão sendo impostos na sociedade, os que estão sendo impostos a mim, pela minha escolha, e os que eu estou impondo nos outros pela minha escolha. Então, esse é o custo marginal social. E o benefício marginal, nesse exemplo aqui, é igual para todo mundo. O privado é igual ao social. E com isso, então, tem um novo ponto no qual o custo marginal é igual ao benefício marginal. Como o custo mudou, esse ponto mudou. E repara que é uma quantidade menor do que a quantidade onde eu não internalizava a externalidade e um preço maior. Tá, eu recebi a mensagem aqui que está travando. Deixa eu tenho 2 canais de Wi-Fi aqui, eu posso tentar mudar para o outro, não sei se... Tá, vamos ver se melhora assim. Então, o ponto é esse. Esse ponto aqui não é eficiente, porque ele não leva em conta essa externalidade. Esse ponto aqui é eficiente. E repara que nesse ponto a quantidade é menor, ou você vai fazer menos daquela atividade, quer dizer, não é que eu vou... Repara, não é que eu vou para zero. Não é que eu vou ter 0 vacas, que eu vou fumar 0 charutos, que eu vou usar 0 máscaras. É que eu vou fazer menos. E quanto menos, até o ponto onde o custo externo que eu estou impondo nos outros é coberto pelos benefícios. Né? Vamos ver um exemplo de externalidade positiva. A externalidade negativa é intuitiva, que é o mais comum, mas é a positiva. Então, a positiva, vamos começar do mercado só privado. Está aqui o meu custo marginal privado. Então, se eu fizer essa atividade, eu tenho um custo e eu não estou impondo custo em ninguém. Não tem externalidade pelo custo. Mas quando aqui está o benefício para mim de realizar essa atividade, e quando eu realizo essa atividade, além do benefício que eu gero para mim, eu gero benefício para os outros. Eu me vacino e é bom para os outros, eu me educo para os outros. Então, aqui está a curva de benefício marginal social. É a curva privada, mais esse benefício que eu imponho nos outros. É uma externalidade, não é a opção dele. Ao tomar minha decisão, estou gerando esse benefício para eles, quer eles queiram ou não. Só que estou supondo que é bom para eles. E ao fazer isso, repara o que aconteceu com o equilíbrio. O equilíbrio foi aqui, do privado, M aqui, do equilíbrio privado para o equilíbrio social, onde você vai fazer mais da atividade, você vai fazer mais da atividade e o custo e o benefício vão ser maiores. Ok. Então, o que a gente faz? Se existem externalidades, o que a gente pode fazer sobre isso? Então, a gente já caracterizou o que é uma externalidade, positiva e negativa, viu por que ela surge, qual é a direção do viés que existe, e a questão agora é o que a gente faz a respeito. Então, aqui, recomendação de política, né? Então, se você é governo, se você é o Estado, e você vê que tem uma externalidade, tem alguém poluindo, ou tem pessoas não se vacinando, o que você pode fazer a respeito disso? Então, tem algumas soluções privadas que as próprias pessoas podem fazer, e algumas soluções públicas que é o Estado que faria.
nesse caso. Então, vamos ver as duas. Então, primeiro, uma coisa que a própria sociedade faz, que emerge naturalmente entre sociedades, é sanções. Então, sanções tem algumas atividades que, se alguém faz, é mal visto. E todo mundo olha feio, ou todo mundo joga pedra, ou ficam fofocando a respeito. Toda a sociedade tem esse tipo de coisa. Muitas vezes, essas coisas surgem por outras razões, mas, se você olhar, bastante vezes serve para impedir externalidades. Então, coisas desde, por exemplo, você mora num prédio e você toca música muito alto e aí todos os vizinhos começam a olhar feio para você no elevador, alguma coisa assim. Você tenta furar uma fila no supermercado, que de certa forma você está impondo uma externalidade nas pessoas atrás de você, né? Ao furar uma fila, você vê que cada sociedade tem jeitos diferentes de agir. Dizem que aqui no Brasil ninguém fala nada, mas até vi alguém lá. Em outros lugares tem alguém que grita e tem briga. Então, isso é tentativa de resolver externalidade. Você cria todo um sistema de sanções e normas e tabus e tradições que muitas vezes servem para isso. Bom, isso não vai resolver todos os problemas de externalidade da sociedade, não vai resolver aquecimento global, que talvez seja a mãe de todas as externalidades, né? Aquecimento global. Então, precisa de outras coisas também, fora as sanções. Teorema de Coase. Coase é um economista, ganhou o prêmio Nobel, ele tratou muito desse tipo de situação, e ele notou o seguinte, que se a externalidade envolver poucas pessoas, se ela envolve poucas pessoas, não é aquecimento global, por exemplo, envolve 7 bilhões de pessoas. O que ele está dizendo é que se envolve poucas pessoas, muitas vezes não precisa o Estado fazer nada, as próprias pessoas podem negociar entre si. Especialmente se for claro quem é que tem o direito de ter ou não ter a externalidade. Então, se eu estou fumando charuto e está afetando as velhinhas, mas peraí, mas eu tenho o direito de fumar um charuto? Se eu tiver, e quem é que decide se tem ou não tem? Nesse caso, talvez seja o restaurante, talvez sejam as normas da sociedade, mas se eu tenho o direito de fumar um charuto e está afetando as velhinhas, talvez elas possam pagar para mim, elas me pagam para eu não fumar o charuto. Ou se eu não tenho o direito de fumar, elas têm o direito, o restaurante tem uma norma que não pode fumar charuto, mas se elas têm o direito a ter ar limpo, mas eu poderia pagar para elas. Eu realmente quero fumar charuto, então eu digo assim, e sempre tem um preço ao qual eu cobriria a externalidade que eu imponho nelas. Então eu pago essa externalidade para elas e daí a gente atinge um ponto eficiente. Porque agora não tem mais externalidade. Repara, se eu paguei para elas para eu fumar o charuto, elas vão tossir, vão sentir o cheiro fedorento, mas elas vão receber. Se a negociação for livre, elas só vão aceitar um preço que compense elas a isso. Então, agora não tem externalidade. A gente internalizou a externalidade na negociação. Então, o teorema de Coase é dizer isso, que essa negociação entre as partes, e aí a pessoa que tem o direito compensa a outra, ou compra o direito do outro, internalizou a externalidade. A ineficiência não está aí. Você daí pode criticar por outras razões. É errado, moralmente errado fumar charuto em restaurante, é nojento, é ruim para a saúde. Tá, essas coisas todas, ótimo, concordo, mas não é discussão aqui. A discussão é do ponto de vista de eficiência econômica. Agora, claro que essa visão do Coase não quer dizer, então não precisa o Estado fazer nada, todas as finalidades vão ser negociadas. Não, só aquelas onde envolve poucas pessoas e os direitos são muito claros, né, para saber quem é que precisa negociar, quem é que precisa compensar quem. E a maioria das vezes não é. Por exemplo, aquecimento global envolve 7 bilhões de pessoas, países soberanos diferentes, e cada um acha que tem o direito de fazer uma coisa. Quem é que vai mandar dizer que a gente aqui no Brasil não pode cortar a Amazônia? A Amazônia é nossa, nós somos brasileiros, nós decidimos o que fazer. Os outros países podem não concordar com isso. E a China dizer, não, a gente está poluindo
a atmosfera aqui na China. Vocês no Brasil não podem dizer para a gente não poluir. Então, não dá para negociar numa situação dessas, porque cada um acha... Você não pode nem começar. O ponto de partida é dizer quais são os direitos de cada um, e daí a gente negocia comprando e vendendo direitos de fazer essas atividades. Então, o terreno de conta só funciona, o jeito que ele falou isso é assim, quando os custos de transação são baixos e os direitos de propriedade são perfeitamente conhecidos e acordados, todo mundo reconhece aquilo ali. Então, o caso do charuto é um bom caso desses, né? É fácil eu e 3 velhinhas sentarem e a gente conversar assim, ó, primeiro vamos decidir, tem direito ou não tem de fumar charuto? Se tem, então eu vou fumar, a não ser que vocês me paguem para não fumar, se não tem, o contrário, e é fácil nós conversarmos ali. Qualquer outra coisa, se for um fazendeiro poluindo um rio, por exemplo, é difícil, porque ele vai dizer, não, mas eu nem sei se eu realmente estou poluindo, cadê a prova científica que está fazendo isso? Outros fazendeiros também estão fazendo, por que você acha que é a minha poluição, não dos outros? E a comunidade não é uma comunidade, pode ser 20 comunidades lá embaixo, e eles não têm como se organizar e se representar, então é difícil. Mas, em algumas situações, num condomínio, por exemplo, barulho, música alta, etc., esse tipo de coisa, o teorema de Coase é uma solução potencial para externalidades. Professor, Pode falar. duas dúvidas, na verdade. O senhor pode voltar ao slide, uns 3 slides? No gráfico no primeiro gráfico. Esse. No de trás, mais um. No caso da oferta e da demanda, o senhor explicou por que não ocorre estabilidade em um ponto acima ou abaixo do ponto de equilíbrio. E nesse caso aí de custo marginal e benefício marginal, por que não ocorre por que o preço não pode ficar acima ou abaixo do ponto de equilíbrio? Tá bom. Boa pergunta. Então, suponha que você está... O que eu falei assim, esse ponto aqui é o ponto eficiente. O que Só uma significa... coisinha, é que não dá de ver o mouse, você fica apontando. Aí... Eu tinha que... não consigo nem apontar com a mão. Então, será que eu não teria um jeito... Uma canetinha, assim... Não sei se o Zoom tem isso, deixa eu ver. O Zoom tem no compartilhamento de tela, professor. Mas será que mesmo com eu podia fazer do outro jeito, né? Então, deixa eu sair daqui. Tá. Eu vim para o básico aqui. Ixi, não é isso que eu queria. Sim. Sei o que eu fiz. Agora vai aparecer a setinha, eu acho. Deixa eu ver se aparece. Está aparecendo, né? Só tem que mexer devagar, senão ela some. Eu tenho annotate aqui, né? Tá, então tá bom. Deixa eu achar lá. Então, a pergunta aqui. Então, suponha que o que eu falei até agora, que essa quantidade aqui, esse é o ponto eficiente. Isso quer dizer que qualquer outro ponto não seria eficiente. Então, vamos ver isso aqui. Suponha que eu optei... aqui pode ser fumar um charuto, ou tomar vacina,
quantos títulos eu vou estudar, quantas horas eu vou estudar. Eu estou fazendo essa quantidade aqui. Isso quer dizer que o meu benefício é esse aqui. E esse aqui é meu custo. Então, aí minha pergunta é, será que eu quero fazer um pouquinho mais? Será que eu quero fumar mais um charuto? Ou plantar mais 1 hectare, usar fertilizante mais 1 hectare? Aí, para responder isso, eu tenho que dizer, bom, se eu fizer isso, esse vai ser o meu novo benefício, esse vai ser meu custo. O benefício, eu ganhei mais do que eu perdi. O meu benefício foi maior do que o meu custo marginal. Então, vale a pena continuar fazendo. Eu vou fazendo isso, eu diz, o benefício é esse, o custo é esse, mais 1 hectare. Foi bom, eu quero mais. Mais 1 hectare, mais uma vacina, mais uma máscara que eu vou usar. Valeu a pena, então eu vou fazendo até chegar aqui. Quando eu chego aqui, aí eu digo, não, eu não quero, eu falo o seguinte, será que eu quero mais 1 hectare, mais uma máscara, mais uma vacina? Eu digo, não, qual que é o benefício? O que eu ganho fazendo um a mais? Eu ganho isso aqui. O que eu perco? O que eu pago? Eu pago isso. Opa, foi ruim. Eu realmente ganhei alguma coisa de incorporar mais fertilizante em mais 1 hectare, de usar mais uma máscara, mais uma vacina, mas eu perdi mais do que eu ganhei. Então, foi uma má mudança. Essa unidade marginal foi ruim. Vamos ficar aqui. Então, esse é o ponto de equilíbrio que eu quero fazer. Ou, alternativamente, você pode vir aqui. Suponha que eu estou fazendo muito dessa atividade. Aí eu penso para mim assim, então eu estou tendo esse benefício da última unidade e estou tendo esse custo. Eu pergunto, será que eu quero ficar aqui? Será que não tem nada melhor que eu possa fazer? E eu posso dizer assim, bom, e se eu fizesse menos? Se eu não tivesse fumado esse último charuto, então eu teria fumado só essa quantidade aqui. Então, meu benefício teria aumentado e meu custo teria caído. Então, foi um mau negócio ter feito esse último aqui. Então, eu não vou, foi uma má decisão. E você pode ficar repetindo isso, vai perceber que você sempre vai para cá. Aqui tem uma força empurrando para cá, aqui tem uma força empurrando para cá. Qualquer decisão aqui é sempre melhor subir. Qualquer decisão aqui é melhor descer. Até chegar aqui. E esse é o equilíbrio. Né? Agora, isso tudo considerando somente os benefícios e custos privados. O que vai mudar aqui é que aqui nós vamos incorporar os custos externos e os benefícios externos. Né? Essa é a diferença. Espero que isso tenha respondido a pergunta. Aí, professor, a segunda dúvida é sobre esse teorema de Coase. Sim. Porque, tipo, eu estava pensando na internet, aí sobre o teorema de Coase, eu ouvi falar de 80%, 20%, 80%, uma coisa assim que... Eu não sei se é o mesmo Coase, e se for o mesmo Coase, como que esses 80% e 20% se dá nessa teoria? Esse 20%, 80% é o quê? Fala 20% das causas, sim. 80%... Essa é a regra de Pareto, né? Ele viu assim que 20% da poluição é feito 80% da poluição é feito pelos 20 maiores poluidores. 80% dos gols são feitos por 20% dos jogadores. Até o tapete da sua casa, 80% do espaço que você anda em cima do tapete é só 20% do tapete. É uma regra empírica que surgiu. Mas eu não sei direto por que eles mencionaram isso a ver com o teorema de Coase. O teorema de Coase é só essa ideia de quando tem uma externalidade, em algumas situações, essas situações que estão aí, essas duas, se for fácil negociar e se os direitos forem muito claros, então deixa as pessoas negociarem e elas resolvem por si só a externalidade. Bom, então, mas aí você pergunta, e quando não é? E quando os custos de transação são muito altos, envolvem muitas pessoas,
a gente não tem informação, a gente sabe que está gerando um custo nos outros, mas não sabe qual é, sabe que tem benefícios externos, mas não sabe quais são, a gente não consegue quantificar. O que a gente pode fazer? Bom, aqui tem um economista chamado Pigou, um dos primeiros lá no século XX, e ele sugeriu uma coisa: vamos a impostos. Vamos a impostos para convencer as pessoas a internalizar as externalidades. Então, a ideia é a seguinte: se o problema da externalidade é que alguém está fazendo uma atividade e ela não leva em conta esse mal que está gerando nos outros, vamos colocar um imposto exatamente igual, proporcional, baseado no tamanho do mal. Se for charutos, por exemplo, vai ser um imposto para fumar charutos. Se for fertilizantes, vai ter um imposto no fertilizantes. Gasolina, por exemplo, uma coisa que sugerem, você quando usa gasolina, você toma a sua decisão de quanta gasolina comprar e quanto usar, só no seu benefício marginal privado e seu custo marginal privado. Mas você está impondo uma poluição, está gerando muita poluição e você não está levando aquilo em conta. Então, vamos botar um imposto na gasolina, um imposto ambiental na gasolina, e se a gente achar ele exatamente do tamanho do custo que está impondo nos outros, você vai passar a internalizar esse mal. Não é que, de repente, você ficou bonzinho e diz, puxa, eu ia usar meu carro, mas isso vai afetar as crianças lá no outro lado do mundo. Você não está ligando para isso. Mas você está ligando que vai pagar o imposto. O imposto fala diretamente para o seu bolso. Então, você vai decidir usar menos gasolina, não por razões morais, humanitárias, mas por razão do imposto. Mas tanto faz. A ideia do Pigou é que tanto faz a razão pela qual você está fazendo, contanto que agora você está tomando sua decisão econômica levando em conta essa externalidade. Você internalizou a externalidade. Essa que é a sacada dele. Vamos só ver isso graficamente, daí a gente para e deixa o resto para a próxima aula. Então, está aqui a mesma situação que tinha antes. Benefício marginal de fazer uma atividade, o custo marginal privado, aqui benefício marginal privado, custo marginal privado, e aqui a minha decisão privada, então, sem pensar em mais ninguém, vai ser essa. Eu vou fazer esse nível dessa atividade, eu vou usar essa quantidade de fertilizante, eu vou tomar essa quantidade de vacinas, vou usar essa quantidade de máscaras, e aqui está o benefício e o custo vão ser iguais e vão ser desse tamanho. Agora, vamos incorporar a externalidade. Agora, alguém foi e percebeu que quando eu faço essa atividade, ou quando eu tomo essa decisão, eu imponho um custo nos outros. E o custo é essa diferença entre os dois aqui. Dá para medir essa diferença vertical. Aqui está o custo marginal social. Então, o que a gente está dizendo é que o correto é olhar o social e não o privado. Então, vamos. O benefício marginal privado é igual ao benefício marginal social, porque não tem nenhuma externalidade positiva aqui. Então, essa é a linha que a gente quer olhar de benefício, e a linha de custo não é essa privada, é essa social que inclui a externalidade. E aí a gente chegou e olhou aqui e viu que isso significa fazer menos da atividade, menos, e isso vai fazer tanto o benefício e o custo suba. Onde é que entra Pigou aqui? Pigou, ele chega e diz assim, vamos botar um jeito de resolver isso. A gente podia, assim, pedir, pelo amor de Deus, encarecidamente para as pessoas levarem em conta o social, seja bonzinho, vamos fazer uma campanha publicitária, seja bonzinho quando você vai usar seu carro, pensa em aquecimento global, pensa nas criancinhas daqui a 50 anos que vão ter que arcar com esses problemas. Provavelmente não vai adiantar muita coisa, né? Até pouquinho você pode mudar suas atitudes, mas não vai adiantar muito. Então, o Pigou fala, vamos botar um imposto. Aqui, um imposto. E repara, o imposto do tamanho da externalidade. Vamos botar um imposto exatamente igual, quer dizer, a gente não está proibindo. Uma outra alternativa seria uma alternativa autoritária, ditatorial, ou de governo, planejamento. Vamos proibir. O governo é que vai dizer quanto que você vai usar seu carro. É o governo que vai dizer quanto que você vai fumar os charutos. Tá, isso não seria bom por várias razões, mas
do ponto de vista econômico, seria, fora as razões de privacidade e autodeterminação, seria que o governo não ia saber, ele não ia escolher as quantidades certas. Os governos são incompetentes para esse tipo de coisa. Então, deixa as pessoas tomarem a decisão de quanto fertilizante usar, quantas vacinas fazer, quanto estudar, quantos charutos fumarem, mas vamos botar um imposto. E se você puser um imposto exatamente igual ao custo que eles estão impondo no resto da sociedade, as pessoas automaticamente vão internalizar aquilo. A automatizar, eles vão pensar qual que é o meu benefício marginal, qual que é o meu custo marginal privado, é o que era antes, mas agora tem um imposto. E eu estou pensando, puxa, tem esse imposto, eu vou fazer menos dessa coisa. Se o que você faz, se a sociedade é tão grande, ela é tão perversa, ela é imensa, o imposto seria imenso. O imposto seria proibitivo, é um imposto infinito. Se quer fazer essa atividade, faz, mas o imposto é R$1 bilhão. A princípio, você não iria fazer, não ia valer a pena para você fazer. Então, essa que foi a sacada do PIGU. E como é que você faz com uma externalidade positiva? Lembra, a externalidade positiva é que está aqui o seu benefício de fazer atividade, só que você, ao fazer, você impõe um benefício nos outros. Você se vacina, você gera uma imunização para os seus colegas de trabalho. Então, isso é um benefício para os seus colegas. Então, o benefício social é esse aqui. Aqui, o que Pegu diria faz um subsídio. Um subsídio. A pessoa, olhando só custo e benefícios privados, está optando por fazer de menos da atividade, vamos fazer ele internalizar o benefício que ele gera para os outros, dar um subsídio. Quer ver? Vocês estão sendo subsidiados nesse momento, dessa forma. Uma das justificativas que existe para ter universidades públicas e gratuitas, de vocês estão na UNB e não estão pagando, uma das justificativas é porque, ao vocês estudarem, vocês estão impondo benefícios no resto da sociedade. Vai ser bom para o Brasil que vocês tenham estudado. E vocês, levando só o seu custo e benefício privado de quanto estudar, se estudar ou não estudar na UNB, você optaria por uma quantidade que seria eficiente do ponto de vista privado, mas não do ponto de vista social. Então, o Estado subsidia você e aí você toma uma decisão mais próxima da quantidade ótima. Você vai estudar mais do que você estudaria se não fosse gratuito. Só para acabar, qual é o problema com essa solução pecuviana? Se diz assim, puxa, então, nós podemos consertar o mundo com a solução pecuviana. Pega o Estado e sai tacando imposto para lá e para cá, corrige todas as externalidades, todas com subsídios e impostos, todo custo que alguém está gerando nos outros, faz isso. O problema é que é muito difícil acertar o tamanho do imposto. Esse imposto já é uma coisa difícil de impor e coletar, mas é muito difícil acertar o tamanho. E se o Estado errar, se ele puser um imposto grande demais, você vai passar de uma ineficiência com um excesso da atividade para uma outra ineficiência com uma escassez da atividade. E pode ser tão ruim quanto. Né? Então, esse é um problema. Então, tem situações em que funciona bem impostos pecuvianos, e sem falar que tem dificuldades políticas. Né? Tenta sugerir botar um imposto na gasolina para as pessoas internalizarem a poluição que elas fazem com gasolina. Eu sei que existe um imposto, e o imposto é muito grande, mas não é um imposto com vistas a resolver externalidades, é um imposto arrecadatório. O governo precisa arrecadar, não é uma fonte de renda importante para o governo, é para isso que ele está. E provavelmente, se você for pensar, se for medir o quanto que as pessoas estão impondo de externalidade ao usar o carro, no aquecimento global e poluição, teria um imposto adicional maior. Mas
sugerir isso, seria incrível, haveria resistência de tudo quanto a gente... Você vê o problema todo que teve 2 semanas atrás com tentativa do governo interferir no preço do diesel, essas coisas. Então é muito difícil. A solução peruviana é bonita no quadro negro, mas na vida real tem diversos problemas. Então, só para acabar, uma outra solução podia ser, então, vamos regular, o governo regula. Eu já mencionei isso, o governo é que vai dizer, ó, essas atividades ninguém pode fazer, porque a externalidade é muito grande, essas outras tem que pedir, tem que ter um certificado do governo, tem que ter permissão especial do governo, alguma coisa assim. Então, algumas externalidades podem ser resolvidas assim, mas, em geral, você não quer esse tipo de comando e controle do governo decidir essas coisas pelas pessoas. O governo não tem informação necessária, geralmente, e isso pode gerar autoritarismo, pode gerar ineficiências de vários tipos. Então, vou parar aqui, que já deu 1h20, não quero estender muito. A gente continua esse mesmo tema na aula que vem. A gente continua com o mercado de licenças, que é uma sugestão de economistas de um outro jeito de lidar com isso. E depois a gente vai para bens públicos, que é uma outra falha de mercado. Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, tá bom. Então, eu paro aqui. Quarta-feira a gente continua.